Bom, amores, como vocês podem ver no título desse vídeo, eu tô aqui para compartilhar uma experiência não muito agradável, mas que eu tô sentindo muito no meu coração de compartilhar com vocês, porque eu acredito que a inspiração, né, na vida de outras pessoas não é só baseada em experiências positivas, e sim em momentos de superação e quando a gente se vê às vezes na dor do outro ou no crescimento de uma outra pessoa, enfim, na vida real. E já que eu tô com o canal há muito tempo e eu sei o quanto eu ajudei tantas pessoas compartilhando a minha história de síndrome do pânico e ansiedade, eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar no coração de alguém que precisa também. Então eu me sinto no dever, né, um dever assim intuitivo, não uma obrigação, mas realmente eu sinto no meu coração que eu preciso dividir esse momento da minha vida com vocês. Então, recentemente eu passei por um aborto espontâneo. Para quem não sabe, o aborto espontâneo é quando você, né, tá grávida e acaba perdendo o bebê no início da gestação. E eu queria compartilhar como é que foi todo esse processo com vocês e muitos insights, tanto espirituais quanto científicos, que estão me ajudando nessa recuperação, estão me ajudando nessa cura e me fazendo enxergar, né, o aprendizado em tudo isso. Então esse vídeo é para você que passou, tá passando por isso, ou se um dia passar vai ter uma referência diferente, né, uma referência de uma outra experiência, mas também para você como ser humano no geral, porque tudo isso que eu tô vivendo agora vai muito mais do que maternidade, sim, sobre uma evolução minha mesmo. Então, bom, do começo eu tô com meu marido há quase 11 anos, a gente tá junto há bastante tempo e a gente sempre quis ser pai, mas a gente nunca foi daquele casal de que não podia ver uma criança, de que sempre foi louco para ser pai, não via a hora de ser pai e de ser mãe. A gente nunca teve esse sonho muito aguçado dentro da gente. E a gente sempre acreditou que no tempo certo essa vontade iria vir e no momento certo o bebê também viria. Há cerca de 2 anos atrás eu parei de tomar anticoncepcional, inclusive tem até aqui no canal falando sobre isso. Eu tomei anticoncepcional por uns 15 anos e parei de tomar realmente pelo meu corpo, pela minha saúde, para, enfim, viver talvez pela primeira vez conectada com a minha energia pura e não influenciada com tanto hormônio. E nesses 2 anos a gente se cuidou só com preservativo, e, enfim, com técnicas, né, para não ter a concepção, mas eu não usei mais nada nesses anos que se passaram. E aí, uns 2 meses atrás, alguns meses atrás, a gente teve a nossa experiência que a gente falou, putz, agora talvez eu esteja correndo risco de ficar grávida. E aí eu fiz o teste, deu negativo. Enfim, a gente pensou, talvez não seja tão rápido para engravidar assim, né? E a gente começou a se arriscar mais, vamos dizer assim. Só que veio mais rápido do que a gente imaginava. Eu comecei a ter alguns sintomas, como muita sonolência. Eu achava que fosse cansaço, porque eu estava trabalhando muito, né? Fim de ano, aquela correria toda. Eu comecei também a sentir o meu peito aumentar, os meus seios crescendo, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Até achava que eu estava engordando, ou enfim, eu não achava que o corpo mudaria tão rápido. E comecei a sentir um cheiro, sentir náusea, sentir alguma coisa, o meu corpo estava mais apurado, vamos dizer assim. E a minha menstruação atrasou 10 dias e eu comecei a, talvez, né, pensar na possibilidade de estar grávida. Mas era algo muito distante, então eu achava que não, que era só um atraso. E até que um momento começou a cair muita coisa. É como se tivesse aberto um céu, assim, pra mim. E várias coisas que as pessoas tinham me falado, pessoas que tinham sonhado que eu tava grávida recentemente. Uma amiga que me ligou no meu aniversário, que por sinal foi o dia da concepção, me falou, sentiu que eu ia ficar grávida nesse ciclo. Enfim, várias coisas aconteceram. O meu gatinho Oreo ficava sempre na minha barriga, né, nas últimas semanas, num local que ele nunca ficava. Então começou a vir muita coisa, eu falei, gente, será? Fui e comprei o teste de farmácia aqui nos Estados Unidos. Eu comprei um que vem tanto o digital quanto o analógico, né, aquele de tracinho.
e esperei a manhã do dia seguinte para fazer o teste, né? Porque a urina do dia seguinte, mas da manhã, né? A primeira urina tem mais chance de pegar o hormônio da gravidez. E logo cedo eu fiz o teste pensando na possibilidade, mas é tudo muito novo, é tudo muito diferente. E aí primeiro fiz o analógico, que é mais rápido, e deu positivo. E foi um momento muito intenso, assim, porque aí eu chamei o Dani no banheiro e eu falei, acho que eu tô grávida, mas eu ainda não tinha certeza, né? Porque tudo é muita dúvida. E aí a gente fez o digital de novo, deu positivo. E aí a gente ficou feliz, mas ao mesmo tempo em choque, sem saber para quem que a gente ligava, o que tem que fazer em seguida. E já que era muito cedo, era umas 6 da manhã, eu falei, bom, pelo que eu sei, no Brasil as pessoas vão fazer exame de sangue, então vamos direto para o laboratório, depois a gente liga para médico, para família, enfim, a gente vê o que faz. Fui no laboratório, fiz o exame de sangue e deu positivo também. E a gente já queria visitar nossa família, de fazer uma surpresa para eles, antes de descobrir que eu estava grávida. Porque, enfim, nesse fim de ano, Natal, Ano Novo, a gente não ia conseguir passar com eles. Então tinha o Thanksgiving, que é um feriado grande aqui nos Estados Unidos, e a gente queria aproveitar e ir uma vez surpresa para tanto São Paulo quanto Curitiba, que é onde as nossas famílias ficam. E a gente pensou, bom, já que já é na semana que vem, vamos surpresa e já contar a surpresa de que a gente tá esperando um bebê, de que estamos grávidos. Então foi um dia, assim, muito intenso, porque é como se eu tivesse vivido uma vida inteira em um dia. Eu já baixei o aplicativo para ver de quantas semanas eu tava, eu já fiz as contas de quando o bebê ia nascer em julho de 2020, já falei, vai ser canceriano, enfim, você realmente abre uma porta de expectativas mesmo, né? Você já começa a imaginar toda a sua vida mudando dali pra frente. E, enfim, a gente ficou muito feliz. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, com certeza. Foi uma empolgação nova. Eu, inclusive, estava falando isso com algumas amigas, de que é tudo muito novo, então não tem um comparativo, não dá para mensurar, sabe? É igual quando você anda de carro pela primeira vez, ou é igual quando você mora sozinho pela primeira vez. Não, gente, não tem comparativo. Quem já passou pela experiência sabe o que eu tô falando. E, enfim, essa onda de felicidade inundou os nossos corações. Eu e o Dani, a gente ficou assim, realmente muito felizes, muito gratos por poder viver essa experiência. Mas no dia seguinte, à noite, eu comecei a ter um pequeno sangramento. Um sangramento bem escurinho e bem pouquinho, bem fraquinho, mas que é lógico que assusta qualquer mulher que sabe que tá grávida, ou qualquer... Enfim, independente se você tá no comecinho ou já no final da gestação, um sangue nunca é algo muito agradável de se ver. E aí eu já fiquei em choque, já pensei que a gestação não iria pra frente. O Dani ficou muito positivo ainda, me dando muito suporte o tempo todo. E no dia seguinte falei com a minha médica daqui dos Estados Unidos, e ela falou assim, faz mais um teste, dessa vez o qualitativo, o quantitativo, para você ver o número do hormônio, né? Pra gente ver quanto tá o seu hormônio. E não só se é positivo ou negativo. Aí eu fiz e o meu beta-HCG estava bem alto ainda. Então ela me recomendou ir para o Brasil, tranquila, porque o sangramento era bem fraquinho, que para eu me tratar como se realmente eu estivesse grávida, porque poderia ser... pode ser muitas coisas, gente. Na gravidez, tudo pode ser tudo, sabe? Então o sangramento pode acontecer durante a gravidez e não acontecer nada com o bebê. Pode ser um deslocamento, pode ser a placenta, pode ser muita coisa, não só um aborto espontâneo. Então eu fiquei nessa ansiedade, nessa angústia por, acho que 4 dias, enfim, até a gente viajar para o Brasil. E sem contar para minha mãe, sem contar para o meu pai, sem contar para a família do Dani. Então falei com a minha mãe no FaceTime, tendo que esconder tudo isso. Então foi assim, um aumento de expectativa muito grande também, porque... Enfim, as nossas famílias iam ficar muito felizes e essa dúvida me consumiu demais. Assim, eu fiquei muito drenada com essa ansiedade, com essa incerteza.
e me trabalhando realmente para ficar ancorada, para ficar presente. Continuei trabalhando, gravando vídeo para vocês, comecei o desafio, né, que era o nosso desafio de fim de ano, já ia começar. Enfim, tava tentando me manter centrada, mas por dentro eu realmente estava bem desconectada. Chegando no Brasil, né, aí que a gente começa a ver como Deus é perfeito. Na verdade, antes eu tinha comprado um livro, porque, né, eu amo ler, e quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, eu preciso comprar um livro pra, sei lá, começar a entender o que tá acontecendo comigo. Mas eu não queria nada comum, assim, de coisas que o médico diz, ou que o aplicativo diz, das semanas. Eu queria algo realmente de maternidade consciente, de espiritualidade. Eu encontrei esse livro aqui, que chama Spirit Babies, do Walter McKitchen. Esse médium, né, ele era um médium que trabalhava só com espíritos de bebês, vamos dizer assim, né? Então ele só atendia pessoas que tinham sofrido aborto, ou que queriam adotar uma criança, ou que já tiveram filhos e os filhos não estão mais aqui nesse plano, ou de pessoas que estão grávidas e que, enfim, todos os casos possíveis, mas uma comunicação direta com o espírito desse bebê. E nesse livro ele conta as experiências, os porquês, os karmas, enfim, é um livro muito bonito, o que me ajudou muito a ficar tranquila, porque tem um capítulo que fala só sobre aborto espontâneo, também tem sobre aborto planejado, tem sobre tudo. E, enfim, as histórias realmente tocaram muito o meu coração e me deixaram muito mais tranquila. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu agendei pelo convênio online do Brasil, que eu tenho também, uma consulta para já chegar no Brasil e já ir no médico. Porque já que eu estava indo de surpresa, eu não podia pegar o telefone da médica, falar com a minha mãe, enfim, né? Marquei o primeiro que apareceu no aplicativo e fui lá no dia seguinte. Fiz a surpresa para minha família, eles adoraram, né, a surpresa da gente estar lá, mas a surpresa de eu estar grávida ou não, tava ainda nessa dúvida, nessa angústia. E, gente, eu cheguei no médico, mas assim, era um lugar muito feio, assim, caindo aos pedaços, bem antigo, cheio de mosquito. Eu nunca vou esquecer dos mosquitos, né, que era o principal, assim, na sala dele. Eu parecia que eu tava vivendo um filme de terror. E o médico, assim, sem jeito de falar as coisas, parecia que ele não sabia muito bem o que estava fazendo. Eu comecei a ficar muito angustiada, eu não estava me sentindo amparada, né, por um profissional. Mas eu precisava das receitas para fazer ultrassom, enfim, para começar o processo para realmente ver se eu estava grávida ou não. E aí ele falou, né, recomendou realmente que eu fosse numa emergência, porque na emergência eles iam me atender rapidamente, eu já ia poder fazer ultrassom e já ter o resultado mais rápido do que marcar no laboratório, esperar o exame de imagem e tudo mais. E, gente, do lado desse médico tinha um hospital, tem um hospital, na verdade, chamado Hospital da Luz. Fica em São Paulo, só o nome já é maravilhoso, mas só para você ver como a gente é realmente guiado. E nesse hospital, eu fui lá para emergência, mas eles têm uma emergência só obstétrica. Então, assim, é só para grávida, é só para problemas relacionados à gravidez. Então, são só especialistas disso, o que foi maravilhoso, né? E aceitava o meu convênio, enfim, foi realmente um presente. E aí, chegando lá, eu fiz o exame de toque, que é para realmente ver se o canal do seu útero tá fechado ou tá aberto, porque quando ele abre, né, quando a mulher tem aquele aborto que é como se fosse uma hemorragia mesmo, ela perde muito sangue de uma vez. Só que o meu tava fechado, o que é um bom sinal, né, quando para você manter a gestação. Então ela alimentou mais um pouquinho de esperança. Fui fazer o exame de sangue, que demorava um pouco para sair o resultado, para ver o beta-HCG, porque para quem não sabe, é o hormônio da gravidez, ele vai dobrando a cada 48 horas. Então se o seu beta-HCG vai caindo ou ele não avança, é um dos indícios que a gestação não tá fluindo. E depois fui fazer o ultrassom. No ultrassom foi realmente o momento mais desafiador, porque eu acho que eu tinha muitas imagens de filme, enfim, de momentos das pessoas, de ver, né, a pessoa ali na sala fazendo o primeiro ultrassom, ouvindo o coração do bebê. Então você se vê naquela sala escura, eu e o meu marido lá dentro.
aquela imagem preto e branco e só tinha o saco gestacional, né? O embrião não estava mais lá, talvez ele nem tenha sido formado, né? É uma possibilidade também, ou talvez ele já tivesse sido eliminado pelo meu corpo. E aí, gente, na mesma proporção que uma alegria imensa tomou conta de mim, um vazio, assim, ai, é difícil falar em palavras, né? Assim, quem passa pela experiência sabe o que eu tô falando. É um vazio muito grande. Enfim, não ver aquela vida ali, não... Toda aquela historinha, né, que você conta na sua cabeça, que você já imagina em um dia que eu criei já não existia mais. Então foi quando realmente o meu mundo caiu. Eu senti um vazio, uma dor muito grande. E uma dor muito grande por ver meu marido sofrendo também. Eu achava que eu não ia me emocionar, mas... Bom, voltando. O Dani ficou muito abalado, porque ele não ficou tão neutro quanto eu, ele não ficou pensando na possibilidade do aborto, ele ficou realmente me incentivando muito, sendo muito positivo, que estava tudo bem. Então, para ele, assim, foi muito mais devastador, vamos dizer. E a gente se viu numa situação que eu não imaginava que eu fosse sentir, sabe? Eu não tinha esse desejo genuíno de ser mãe dentro de mim. Então, que eu não imaginava passar por isso, e dois, passando por isso, eu não achava que fosse mexer tanto comigo como mexeu. E o outro susto, né, que na verdade não é um susto, faz parte do procedimento, mas já que eu tinha o retorno, né, para os Estados Unidos e eu não estava eliminando tudo de uma vez, estava vindo bem aos pouquinhos, a médica falou que eu teria que fazer uma curetagem, né? Curetagem, para quem não sabe, é como se fosse a limpeza do útero para não ficar nenhum resíduo, porque se fica algo lá dentro, o útero infecciona, enfim, a mulher pode perder o útero, é muito sério. Então você realmente ou precisa eliminar tudo de forma natural ou fazer esse procedimento. Que no Brasil é um procedimento cirúrgico, então você fica internado, recebe anestesia geral, e como toda cirurgia tem riscos, né, gente? Tem pessoas que têm a raspagem não é muito bem feita, enfim, na maioria dos casos dá certo, mas existe um risco maior. E no momento que ela me disse isso, veio uma voz dentro de mim e falou, não. E uma voz realmente da minha intuição, sabe? Como eu sempre falo pra vocês, é uma voz muito clara, muito direta, sem muitas explicações, ela só é o que é. E eu até lembrei de quando a médica tinha mandado eu tomar remédio, né, da síndrome do pânico, que vocês sabem da história, veio a mesma voz e falou, não. E aí eu deixei a médica continuar falando, mas eu nem tava ouvindo ela direito, ela começou a falar das estatísticas, que era normal, enfim, isso eu já sabia, já tinha escutado. Então, se você não sabe, cerca de 20 a 30% de todas as gestações, elas não se desenvolvem. O aborto espontâneo é uma coisa comum, vamos dizer assim, né? Uma porcentagem muito alta, principalmente quando é a primeira gravidez. 80% são na primeira gravidez e no primeiro trimestre, né? Por isso que falam para você não sair contando para todo mundo, que dá vontade de gritar para os quatro ventos que você vai ter um bebê, mas realmente é bom esperar esse tempo, porque quando você conta para todo mundo, caso não se desenvolva nesses 3 meses de risco, você vai ter que contar para todo mundo que perdeu, né? O que não tá mais gerando aquela vida, e cada vez que você conta é uma dor maior. Então, hoje eu entendo o porquê disso, né, dos 3 meses. Mas, enfim, ela começou a falar das estatísticas, que eu não vou falar disso nesse vídeo, porque eu acho que eu não tô nesse lugar de fala, né, eu não sou médica, não sou ginecologista, não sou obstetra, não sou nada disso. Eu só sou um ser humano que, né, acabou de passar pela experiência e tá aqui para iluminar outras mulheres, outros corações, outras famílias. E, enfim, eu deixei ela falando e eu meio que desliguei, assim. Senti, né, sofri, chorei, minha família também, minha mãe, meu pai, foi um amparo maravilhoso, a família do Dani também, porque é o que a gente precisa nessa hora, é de amor, é de compreensão, é de colo, né? Então, mesmo não sendo uma surpresa tão agradável ter ido pro Brasil, foi perfeito eu estar lá, né, do que estar aqui sozinha, só eu e meu marido. Eu tenho amigos aqui, mas família
é família, né? O nosso lar sempre vai ser o nosso lar. E foram dias, assim, pesados, né? Onde, como eu falei pra vocês, são emoções muito novas, muito intensas. Eu senti meu campo muito fragmentado, me senti muito frágil, me senti vulnerável. Aí vem uma onda de culpa, de questionamento, né? Do porquê, o que eu fiz? Será que foi aquele dia que eu bebi? Será que foi aquele dia que eu fiz atividade física forte demais? E se você for se informar, você vai ver que tem muito mito em cima disso, tá? Porque na maioria dos abortos espontâneos é realmente por má formação genética. As células não se dividem direito ou não tem uma boa formação e o corpo, por inteligência, ele espelha aquele embrião para realmente não gerar uma vida que não vai fluir daqui a uns meses, que não vai gerar depois de um tempo. Então, é uma seleção natural, a gente está dentro da estatística, mas o emocional, o que a gente sente, a ciência não explica, né? Então, eu acho que você precisa se respeitar muito nesse momento, ter muita paciência com as pessoas, porque as pessoas... o ser humano não está muito acostumado a ouvir a dor do outro, né? E é normal, as pessoas vão querer te falar de dores maiores que elas sentiram, então às vezes você vai falar... Por exemplo, eu sou nova, então muita gente me disse, mas você é nova, fica tranquila, já se engravida de novo. Ou, eu tive 3 abortos, eu sei como é que é, fica tranquila, um é normal. Só que a pessoa que tá passando por isso, é até um aviso, assim, uma mensagem para quem vai se comunicar com alguém que perdeu um bebê ou passou por uma situação parecida. Você não sabe o que tá passando ali dentro. Você não sabe se o sonho daquela pessoa é ser mãe, você não sabe o vazio que aquilo criou, você não sabe o que está acontecendo. Então, apenas mostra o seu amor, o seu suporte, compartilhe a sua experiência, caso você queira mostrar para ela que você passou por isso e que depois vem o arco-íris, que depois fica tudo bem, mas sem fazer esse comparativo de dor, sabe? Tem muita gente que às vezes fala assim também, mas... você perdeu no começo, eu perdi, já tava com não sei quantos meses. Isso não é legal de fazer, gente, sabe? Porque cada um, como eu falei, é uma história diferente, é uma dor diferente e isso precisa ser respeitado. É lógico que é muito diferente, né? Eu não cheguei a ouvir o coração, eu não cheguei a saber o sexo. Foi um dia, né, que eu descobri que eu tava grávida, na verdade, que eu fiquei com essa empolgação toda. Tem pessoas que passam uns 3 meses com essa empolgação e depois precisam fazer essa despedida. Com certeza é muito mais intenso, mas nenhuma dor é mais importante que a outra, tá? Então tenham isso em mente. E enfim, depois quando eu comecei a integrar, eu comecei a ser tomada por uma onda de medo, como eu falei para vocês, né, de culpa, dúvida, insegurança, vulnerabilidade, de incapacidade, porque, né, a mulher que, né, nutre esse ser e quando ele sai de você, tá em você, né, por mais que seja uma coisa que o casal passe, para a mulher sempre vai ser uma ferida muito grande. E ainda mais quando a gente fala do nosso útero, né, que é o nosso órgão de poder, que é onde está a nossa frequência, é onde a gente acessa o sagrado feminino, é onde a gente tem os registros ancestrais. Então é um local muito delicado, espiritualmente e emocionalmente falando. E eu parei e falei, eu não posso entrar nessa neura, né? Porque eu comecei a ficar com medo da cirurgia, medo. Eu comecei a entrar numa onda muito baixa energética. E eu falei, não, agora, mais uma vez, é o momento de eu pôr em prática aquilo que eu sei, eu não vou deixar, eu não vou entrar nessa onda, eu não vou ser arrastada por isso, eu vou me levantar, eu vou sentir essa dor que eu preciso sentir agora, mas eu vou fazer o que tiver no meu alcance para passar por essa experiência da melhor forma possível, tirar o aprendizado disso e ir para frente. Então eu escrevi uma carta para o meu aborto, que me ajudou demais, então eu escrevi uma carta aceitando ele, honrando ele, agradecendo esse processo, todos os aprendizados que eu tive, de realmente saber, né, lembrar de que a gente não está no controle de tudo, que a gente precisa confiar em planos maiores do que os nossos. O quanto ele me fez ver que a gente precisa ser gentil com os outros, sabe? Porque eu tava passando por tudo isso do aborto nesses dias, nessa dúvida, nessa angústia, e tinham pessoas sendo rudes comigo. E eu só pensava dentro de mim, essa pessoa não faz ideia do que eu tô passando. Mas quantas pessoas eu já não fui rude e não fazia ideia
sobre o que elas estavam passando também. Então, para eu ter realmente mais empatia, essa compaixão cresceu dentro de mim. Principalmente a vontade de ser mãe, que não era tão genuína, né? Assim, era uma coisa que eu queria, mas era uma coisa, sabe, a longo prazo, depois. E hoje eu tenho certeza, assim, é algo aqui dentro, é latente, que é um desejo genuíno mesmo de ser mãe, o do Dani também de ser pai. Então essa semente foi plantada na gente, essa missão foi cumprida. Enfim, foram muitos aprendizados em pouco tempo. Então, nesse fim de 2019, eu achava que o ano estava acabando, mas na verdade ele está só começando para mim. Eu perdi as minhas 2 avós esse ano, então essa também era uma expectativa que foi muito forte, porque minha família foi muito abalada esse ano e eu achava que essa vida ia realmente alegrar todos eles, me alegrar, né? Fazer o ciclo da vida se renovar. Então, eu achava que eu ia chorar. Enfim, eu olhei para isso com muito carinho, fiz muito reiki, muita energização, muitas meditações para consagrar o meu útero, para honrar tudo isso. Fiz visualizações de luzes em tons dourados, rosa, vindo e limpando o meu útero, fazendo realmente esse processo natural acontecer e pedir para Deus, né, realmente que o melhor acontecesse, que eu realmente me rendia, né? Não sei como se traduz isso, surrender, mas é realmente desapegar a tudo e confiar nos planos dele. E 2 dias depois eu voltei no hospital, fiz ultrassom de novo e já tinha sido quase tudo eliminado nesses 2 dias. O que eu fiquei muito feliz, muito aliviada, porque eu senti que meu corpo estava trabalhando, né? O meu seio já tinha desinchado, eu senti que meu corpo, né, estava fazendo o trabalho dele. Então, de uma forma natural, sempre é o melhor possível, não é para todo mundo, talvez você tenha que passar por isso, talvez você teve que passar por isso, então não tenha medo, né? Busque sempre um profissional que te aconselhe bastante, que te dê opções, que te explique o que é a curetagem, o que é o método Amil, que eu descobri muita coisa em pouco tempo. Amil é quando você faz a sucção, a raspagem na curetagem, ela é um pouco mais invasiva, então existem formas de se fazer. Não fale sim para tudo, não entregue todo o seu poder pessoal para um profissional, porque é o momento mais frágil da sua vida, né? Ou talvez um dos mais. Então é muito fácil a gente entregar tudo, sabe? E perder esse poder de realmente fazer o que a gente pode, de fazer uma meditação, fazer uma oração, ir num lugar, conversar com alguém, falar com outros médicos, falar com pessoas que já passaram por isso e ver a opinião delas. Então realmente se permita, né, passar por tudo isso, mas tem o seu poder aqui dentro de você, entrega para Deus, confia nos profissionais, mas sem doar todo o seu poder pessoal, tá? Essa é uma sugestão que eu faço para vocês de coração. E aí depois eu adiei minha passagem, né? Passei tudo isso no Brasil. Eu tive algumas tonturas depois disso, porque quando o coágulo é eliminado é normal ter um pouco de hipoglicemia, a pressão cair. Isso também me deixou preocupada, porque me lembrava sensações de síndrome do pânico, de mal-estar. Mas enfim, aqui estou, muito mais recuperada fisicamente, emocionalmente. O meu sangramento durou 20 dias, tá? Mas o meu corpo expeliu tudo certinho. Você pode ficar, né, de acordo com o que os médicos me falaram. Mais uma vez, eu não sou uma profissional para indicar isso, mas até 4 semanas é o natural, né? Não tem problema de infecção nem nada disso. Mas depois disso, realmente, você precisa fazer a curetagem. E, enfim, fui no médico ontem novamente, tá tudo bem comigo, nos meus exames também. E cada médico fala uma coisa pro depois, né? Pro tentar novamente. Eu acho que o principal é você estar bem com você mesmo, com o seu coração, com as suas emoções. Não importa o seu corpo físico só, importa muito a sua cabeça. Porque naturalmente a mulher fica com medo de engravidar de novo, fica com medo de passar por isso, fica insegura, fica angustiada.
E é normal, cada um vai ter um tempo, um processo para passar por tudo isso. Muita gente pode até achar que eu passei por isso muito rápido, de uma forma muito leve, mas é porque, gente, eu me trabalho há muitos anos, né? E eu me trabalho para isso, eu não me trabalho para só viver momentos agradáveis, eu me trabalho para ver o agradável nos momentos difíceis, nos desafiadores. Eu não tenho essa ilusão de que minha vida não vai ter mais problemas. E isso é uma coisa que me dá vontade de compartilhar com vocês. É essa missão de realmente lembrar vocês que a espiritualidade não é perfeição, né? Que a expansão de consciência, que o autoconhecimento não é viver numa plenitude onde não há desafios, onde não há momentos ruins. Esses momentos vão continuar existindo, mas é como a gente passa por eles, né? Se a gente se entrega, se a gente se vitimiza, e se a gente perde todas as nossas forças, ou se nesse momento a gente lembra que é aí que a gente desenvolve a nossa fé, que é aí que a gente realmente põe em prática tudo aquilo que a gente fala, né? Porque a teoria é maravilhosa da espiritualidade, mas a prática em si é o verdadeiro desafio e é o nosso medidor de evolução. Eu acredito que de desafio em desafio a gente vê, caraca, nesse eu me mantive mais, eu consegui ver mais rápido a luz, eu consegui passar pela sombra, pela escuridão, mas de uma forma mais presente, não querendo que isso acabe logo. Então, certamente faz parte do nosso processo. E, gente, falando, né, espiritualmente, tem muitos motivos para o aborto acontecer. Tem motivos karmáticos, então, às vezes a família, né, os seres precisam passar por isso. Às vezes a mãe ainda não tá pronta. Eu acredito que o que eu senti dentro de mim, esse era um dos motivos. Eu não estava energeticamente e emocionalmente pronta, não era uma vontade genuína que eu tinha. Então hoje eu já recebi essa cura dentro de mim, essa vontade do meu sagrado feminino de gerar uma vida. Nesse livro ele também fala que existem seres muito elevados energeticamente, às vezes até anjos, que descem aqui no planeta para ajudar a gente no processo de transição planetária. E por eles serem uma frequência muito alta, o nosso corpo não aguenta. Então acaba causando o aborto também. Tem questões de que o ser em si, ele precisa dessa missão muito rápida, é uma missão que no nosso ver é rápida, mas no campo espiritual toda missão é missão. Então o serzinho vem, né, faz o que ele tem que fazer, faz todo esse ensinamento com a família, com todo mundo que foi envolvido e depois vai embora. Às vezes o espírito, ele volta, né? É o mesmo espírito, não é outro, então ele nem se torna um anjo, ele volta para cá de novo. Às vezes ele foi muito empolgado na hora da concepção, mas por serem mundos muito diferentes, ele ainda cria resistência de vir, então ele nega vir para esse mundo. Abortos também acontecem porque o planeta Terra está muito denso e os espíritos às vezes desistem mesmo de vir para cá e viver essa experiência no momento da hora H, vamos dizer assim. Enfim, gente, existem diversos motivos. O que eu acho é que a gente não pode ficar questionando, sabe? Questionando Deus, questionando por quê, questionando você, questionando o seu corpo, porque essa dúvida mostra que a gente não confia realmente na vida e em algo maior. A gente precisa realmente, se possível, ir atrás da causa, né? No Brasil, geralmente, só depois do 3º aborto consecutivo é que fazem uma investigação. Aqui, onde eu fui, são 2, mas você pode fazer a partir do 1º, se você pagar também. Mas, enfim, eu acho que é muito individual, né? Você não tem que basear a sua história na minha. Eu quero realmente só que meu coração acesse o seu com um pouquinho de luz, um pouquinho de esperança. E que você entenda que tem muita coisa querendo curar você, tem muita coisa querendo acessar o seu campo e você precisa se permitir. Não tem como traduzir em palavras o que a mulher sente, o que a família sente, o que o marido sente, mas eu tenho certeza que é um aprendizado gigantesco, porque a gente começa a amar um ser que nem existe, né? Um amor incondicional tão louco, uma saudade por algo que ainda nem chegou, né? Essa sensação que eu fiquei depois, uma saudade por algo que nem existiu, que eu nem sei como é que é, mas é um vazio, é uma nostalgia do futuro, vamos dizer assim, né?
e tá cada um passando por uma coisa. Tem tentantes que tentam engravidar há anos, tem mulheres que já fizeram um aborto programado, planejado várias vezes, tem mulheres que tiveram vários espontâneos e depois tiveram gêmeos, gente, são diversos os casos, né? E eu acho que a gente não tem que julgar ninguém, a gente não tem que julgar a escolha de ninguém, a gente realmente tem que dar as mãos e passar pelos momentos da vida, né, com amor e principalmente com paixão. E eu acho que um dos maiores aprendizados que eu realmente tive foi desse amor incondicional. Eu acho que essa é a nossa maior missão como seres humanos. A gente não precisa conhecer o outro, a gente não precisa entender o outro para simplesmente amar, né? Eu acho que esse amor genuíno é a nossa base, é a nossa força. E, enfim, gente, eu tô realmente muito bem agora. É lógico, né, que eu ainda tô emotiva, ainda tô integrando todo o processo, mas eu quis muito compartilhar isso com vocês porque recebi dezenas, se não centenas de mensagens no meu Instagram quando eu contei de vocês falando das experiências, pessoas da minha família que eu nem sabia que tinham passado por isso também. Então é mais comum do que você imagina, só que quando acontece com você parece que você tá sozinha, né? É uma coisa super delicada, eu entendo das pessoas não compartilharem, eu não acho que é uma obrigação de ninguém, mas eu realmente senti no meu coração de dividir isso com vocês, tá bom? Queria agradecer imensamente todas as orações, todos os envios de energia, amor, luz. Vocês realmente são a minha família digital e eu sinto vocês, né? Eu sinto esse amparo vindo de vocês e eu espero que esse seja um ciclo, não só, né, que faça eu crescer cada vez mais, mas que me ajude também a inspirar vocês cada vez mais. Ai, eu acho que é isso. Se você tiver alguma experiência para compartilhar, quiser deixar nos comentários, ou, né, tiver algumas dúvidas sobre isso, eu vou ser imensamente grata de poder compartilhar com vocês mais ainda. E talvez eu tenha esquecido alguns detalhes, o que é normal, porque minha cabeça, né, eu ainda tô meio fora da casinha, mas eu tenho certeza que é só o começo de um encontro que eu terei no futuro com esse ser ou esses seres, né? A gente nunca sabe se são 1, 2, 3, mas eu confio no Criador, eu confio na vida, eu honro, agradeço todos os dias e eu não peço para os meus desafios acabarem logo. Isso eu aprendi e eu acho que isso é o que me ajuda a ter força realmente, é lembrar que são neles que eu me fortaleço, são neles que eu cresço, são neles que eu me torno uma pessoa melhor e que se eles estão acontecendo comigo é porque eu preciso passar. Às vezes a gente não quer, mas nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Então honre, agradeça, no seu tempo também. Se você não estiver sentindo vontade de agradecer, não agradeça, espere passar por tudo isso, põe pra fora, chora, sente o que você tem que sentir. E certamente um aprendizado muito grande vai se iluminar de toda essa experiência. Ai, acho que é isso, falei muito. Espero ver vocês num próximo vídeo. E, lógico, né, compartilhando também experiências mais agradáveis, mais felizes, mas principalmente a verdade com vocês. Um beijo no coração de todos. Namastê.